Cartola do Interior. Salve, salve amigos cartoleiros, chegando aí a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e com ela chega mais um cast com as melhores dicas para você bombar aí no Cartola FC. Eu sou o Nivaldo e a zica ainda continua. É isso aí galera, dando uma passadinha pela nossa liga, Liga Cartola do Interior. Se você ainda não participa da nossa liga, entra lá no site do Cartola, vai em ligas, procura lá a nossa Liga Cartola do Interior e participe, chama também seus amigos para participar, lembrando que o melhor do ano, o campeão geral, irá levar para casa uma camisa oficial do seu clube. Por enquanto o líder é o time Papão da Vila, o segundo é o time Terror Coral FC e o terceiro é o time SC Corinthians. É isso aí galera, participe da nossa liga e concorra aí a uma camisa oficial do seu time do coração. Chegando aí para a análise posição por posição. É isso aí galera, iniciando nossa análise posição por posição, queremos ressaltar aí que quem se ligou nas nossas dicas na última rodada e escalou aí algumas das nossas opções, conseguiu aí uma boa pontuação, né? Nós indicamos aí na última rodada o Luiz, goleiro do Criciúma, o João Paulo, lateral do Flamengo. Também do Flamengo aí indicamos o Eduardo da Silva, indicamos também o Arangues do Inter, o Pato do São Paulo, o Ganso também do São Paulo, jogadores que saíram com uma boa pontuação. E quem seguiu nossas dicas aí conseguiu uma boa pontuação na última rodada no Cartola. Fique atento às nossas dicas, começando aí nossa análise com os goleiros. Para o gol eu começo destacando o goleiro Marcelo Groi. Por enquanto é ainda um dos melhores goleiros do campeonato em relação a defesas difíceis. Já são 20 no campeonato. O Grêmio tem um jogo em casa contra o Criciúma. Mesmo o Criciúma aí de vez em quando apronta jogando fora de casa, acredito que o Grêmio é franco favorito a sair com o SG. E talvez o Marcelo Groi faça aí algumas defesas difíceis e consiga pontuar mais de 10 aí essa rodada. Outra opção para o gol, pensando no SG, é o Cássio do Corinthians. O Corinthians joga em casa aí contra o Bahia não vem tão bem no campeonato, O Corinthians, a gente sabe, tem uma defesa muito segura. Pensando aí em SG, acredito que o Cássio pode ser uma ótima opção para o gol nessa rodada. Quem quiser arriscar um pouco mais, tem o Thiago Volpi, goleiro do Figueirense, um dos goleiros que também tem um número alto de defesas difíceis, já são 28 no campeonato. O Figueirense vai ter um jogo aí contra o Atlético Mineiro, que costuma atacar bastante, exigir muito dos goleiros adversários, e nessa do Thiago Volpi sempre ir bem. Pode ser que ele consiga muitas defesas difíceis, acho que mesmo levando gol, deve pontuar positivamente. E mais uma opção para a rodada, eu destaco o goleiro Wilson, do Vitória. O Wilson também se destaca por defesas difíceis, já são 20 no campeonato, tem o jogo contra a Chapecoense também não é um time que tem um ataque muito forte, e talvez aí pensando no SG, o Wilson também seja uma boa opção para a rodada 15 do Campeonato Brasileiro. Chegando agora para os laterais. Bem galera, começa indicando para a lateral o Fagner, lateral do Corinthians. Como já havia falado antes, a defesa do Corinthians é bastante segura, tem provável chance aí de sair com SG, e apostando no Fagner, que chega bastante no ataque, já tem 2 gols no campeonato, tem algumas roubadas de bola, pode ser que ele se destaque aí somando aí os 5 pontos no SG, consiga uma boa pontuação. Outra opção para a lateral é o Ayrton, do Vitória. O Ayrton sempre se destacou por ser um lateral que chega muito no ataque, cobra algumas faltas, sempre foi de fazer alguns gols de bola parada. Talvez o Vitória também saia com SG, e adicionando aí sair algumas chegadas no ataque, alguns chutes, talvez alguma assistência. Acredito no Ayrton seja uma ótima opção para essa rodada, talvez seja um dos laterais mais escalados. Outro lateral aí para a rodada, eu indico aí o Wellington Silva, do Internacional. Desde que chegou ao Internacional, o Wellington Silva tem se fixado aí na lateral, tem algumas rodadas aí fazendo uma boa pontuação, está se destacando aí nas roubadas de bola. Mesmo o Internacional tendo jogo fora contra o Goiás, acredito no favoritismo do Goiás, talvez no SG. Acredito que o Wellington Silva possa ser uma boa opção, tendo em vista que ele ainda é um jogador barato para o Cartola, Outra opção para a lateral é o Pedro Botelho, do Atlético Mineiro. Quem não lembra do Pedro Botelho, é aquele mesmo lateral que jogou o ano passado pelo Atlético Paranaense, no Campeonato Brasileiro. Se destacava bastante por chegar muito ao ataque, fez até alguns gols. Então o Pedro Botelho aí está agora no Atlético Mineiro. Tem o jogo contra o Figueirense, que a gente sabe que não é essas coisas todas em relação ao ataque. Acredito o Atlético Mineiro também favorito a sair com SG. E o Pedro Botelho aí custa apenas 6,94 cartoletas.
acredito também ser uma boa opção para esta rodada. Chegando agora para os zagueiros. Chegando nos zagueiros, não tem como deixar de destacar a dupla do Corinthians, Gil e Kleber. Acredito que qualquer um dos dois seja uma boa opção para esta rodada. Acredito aí na supremacia do Kleber por ser melhor nas roubadas de bola, mas qualquer um dos dois pensando no saldo de gols é uma boa opção. Acredito que o Corinthians não leve gol do Bahia jogando em casa, então qualquer um dos dois aí se torna uma boa opção para esta rodada. Outra opção para a rodada, eu destaco o zagueiro Rodolfo, do Grêmio. Como já havia falado antes, o Grêmio joga em casa aí. Franco favorito também a sair com SG. A gente sabe que o Criciúma, às vezes jogando fora de casa, ataca bastante. Mas o Rodolfo aí sempre se destacou na zaga do Grêmio. Acredito que dentre os zagueiros do Grêmio, o melhor seja o Rodolfo. E tem aí um jogo favorável para sair com SG, pode ser também uma boa opção. Outra opção para a zaga, mais barato, eu indico o Henrique, zagueiro do Fluminense. Muita gente escalou ele aí no último jogo contra o Coritiba, ele não jogou, sentiu uma lesão aí, mas nesse jogo já está confirmado que ele vai para o jogo. Então quem não quer gastar muito na zaga, acredito que o Fluminense seja franco favorito para esse jogo. O Botafogo é muito desfalcado, e se o Fluminense conseguir aí o SG, o Henrique aí nos jogos que ele fez algumas roubadas de bola, pode ser que o Henrique aí consiga uma boa pontuação nessa rodada. Chegando agora para o meio de campo. Chegando no meio de campo, eu começo indicando o Everton Ribeiro do Cruzeiro. Tem um jogo contra o Santos aí, é um jogo difícil, mas o Everton Ribeiro é um dos principais nomes do meio de campo do Cruzeiro, é quem cria as jogadas, quem distribui aí as assistências, já são 5 no campeonato, mesmo tendo aí um número excessivo de passes errados. Acredito aí que se o Cruzeiro fizer algum gol, sai ali dos pés do Everton Ribeiro e pode ser uma ótima opção para essa rodada, assim também como o Ricardo Goulart, outro meio de campo do Cruzeiro, um pouco mais barato, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 8 gols, é mais um atacante, do que um meio campo. Então quem quiser aí apostar no Goulart para esse jogo, pode ser também uma boa opção, desde que o Cruzeiro faça algum gol, A gente sabe que quando o Goulart não faz gol, ele não pontua tão bem. Já são 2 jogos aí que ele não faz gol, mas pode ser aí que nesse jogo ele resolva fazer um gol e pontuar muito bem novamente. Outra opção para o meio, Paulo Henrique Ganso, meio campo do São Paulo, líder de assistências do time, já são 6 no campeonato, deu mais uma assistência no último jogo contra o Vitória, e é aí nome certo para você escalar no seu time aí. O São Paulo tem um jogo aí contra o Palmeiras, um clássico, mas a gente sabe que se sair gol no São Paulo, a bola passa pelos pés do Paulo Henrique Ganso. Se ele conseguir aí mais uma assistência, já garante seus 5 pontos, e pode ser aí mais uma boa opção para a rodada. O Conca aí que no último jogo não foi tão bem em relação à pontuação, mas o Fluminense vai com o time completo para cima do Botafogo, que vem muito desfalcado. Acredito num bom jogo do Conca e também numa boa pontuação. Fica aí mais uma opção para o meio de campo. Em relação às opções mais baratas, eu destaco o Felipe Bastos do Grêmio. Felipe Bastos, que quando jogava na Ponte Preta e no Vasco se destacava bastante, fazia muitos gols. Ele tem um chute muito forte aí de fora da área, vai ser titular nesse jogo contra o Criciúma, pode ser uma boa opção, uma opção barata. Ele fez 4 pontos no último jogo aí sem fazer gol. Ele assume aí algumas bolas paradas do Grêmio, pode ser aí uma boa opção, uma boa aposta para quem não deseja gastar muito ou quem tem poucas cartoletas. Deixando aí mais uma opção para o meio de campo, tem o Elias do Corinthians. O Corinthians tem um jogo teoricamente fácil contra o Bahia, jogando em casa. O Elias que se destaca aí por chegar muito no ataque, pode ser aí que ele repita aí um bom jogo, consiga aí uma boa pontuação. Ele aí que não é tão caro, custa 13,81 cartoletas. Quem acredita aí numa boa vitória do Corinthians e quiser apostar no Elias, pode também ser uma boa opção para a rodada. Chegando agora para os atacantes. Em relação aos atacantes, acredito que essa rodada seja uma rodada... A rodada está um pouco difícil para escalar atacantes. Eu começo indicando aí o Diego Tardelli, do Atlético Mineiro. Ele que tem sido líder de finalizações aí no Atlético Mineiro após a saída do Fernandinho. Como já havia falado, o Atlético Mineiro tem um jogo aí contra o Figueirense, mesmo sendo fora de casa. Acredito na supremacia do Atlético Mineiro, então para escalar um atacante do Atlético Mineiro só tem realmente o Diego Tardelli, é a melhor opção.
Então, se for escalar algum atacante do Atlético Mineiro, acredito que o Diego Tardelli seja a melhor opção. Ele que ainda não é um atacante muito caro, né? Custa apenas 13 cartoletas. E pode ser aí que seja uma boa opção contra o Figueirense. Outra opção, destaco o atacante Caio, do Vitória. Ele que vinha fazendo bons jogos, né? Vem fazendo bons jogos, aí vem fazendo boas pontuações mesmo sem fazer gols. Nos últimos 4 jogos aí a menor pontuação do Caio foi aí 2.8. Foi muito bem nos outros jogos. No último jogo contra o São Paulo ainda conseguiu pontuar 5.30 mesmo sem fazer gols. Tem um jogo favorável aí contra a Chapecoense. Acredito que o Caio possa ser uma das melhores opções para a rodada. Outra opção para o ataque é o Alexandre Pato do São Paulo. Está se favorecendo aí do esquema do Muricy com os 4 homens na frente. Tem bastante mobilidade, tem finalizado bastante, fez 2 gols no último jogo. Está com a moral elevada. Pode ser que consiga mais uma vez fazer um bom jogo e consiga também uma boa pontuação. Opções mais baratas para o ataque. Eu destaco aí mais uma vez o Eduardo da Silva, que foi nossa aposta na última rodada e foi bem. Está provável aí para ser titular nesse jogo. Mesmo o Flamengo jogando fora de casa, o Eduardo da Silva é aquele jogador artilheiro, se posiciona muito bem na área. O Curitiba não é um time tão forte. Pode ser aí que o Flamengo, tentando sair dessa zona de rebaixamento, consiga fazer alguns gols, e acredito que o Eduardo da Silva é a melhor aposta para o ataque do Flamengo. E por ser um atacante também barato, pode ser aí que vale a pena apostar no Eduardo da Silva. Outras opções para o ataque é o ataque aí do Fluminense. Acredito que o Fred vá para o jogo. Fica aí a ressalva aí de vocês que resolverem escalar o Fred, dar uma olhada aí na escalação desse jogo, ver se o Fred vai para o jogo. Se for para o jogo, acredito que seja uma boa opção para o ataque. O Fred, que mesmo com a derrota do Fluminense aí para o América de Natal no meio da semana, fez um gol, finalizou bastante, se movimentou bem. Deve estar voltando aí nesse jogo contra o Botafogo. Se ele for para o jogo, acredito que o Fred seja a melhor opção do ataque do Flamengo. Outro cara aí que também não está como provável, mas que se for jogar mesmo também se torna uma boa opção, é o atacante Barcos do Grêmio. Ele está aí como dúvida. Se for jogar, o Barcos vira e mexe, quando ninguém acredita nele, ele resolve fazer alguns gols. O Grêmio tem um jogo contra o Criciúma em casa, buscando a vitória. Na ESPN, no site da ESPN, está dando o Barcos como provável titular nesse jogo, então fica aí a ressalva. Quem quiser apostar no Barcos, dá uma olhada na escalação aí antes de fechar o mercado, ver se ele realmente vai para o jogo. Se for para o jogo, acredito que no ataque do Grêmio, o Barcos é a melhor opção. É isso aí, galera, chegando agora para os treinadores. Em relação ao técnico, não tem muito o que falar. Melhor opção, acredito que seja o Mano Menezes do Corinthians. Acredito que vai ser o técnico mais escalado na rodada. Tem o jogo aí mais favorável da rodada. O Corinthians pega o Bahia em casa, provavelmente não sofre gols. Se fizer gols aí, o Mano Menezes deve pontuar perto dos 6 pontos. Acredito que seja a melhor opção de técnico. Outro técnico, acredito no Cristóvão Borges, outra boa opção para a rodada. Como eu já tenho falado, Botafogo vai vir para esse jogo com muitos desfalques. O Dória não joga, o Sheik não joga. Então vai ser muito difícil para o Botafogo suportar esse Fluminense, né, que vem bem no Campeonato Brasileiro. Acredito que o Cristóvão Borges seja uma boa opção. E uma opção mais barata, o Jorginho do Vitória. O Vitória tem um jogo em casa contra a Chapecoense, que vem de derrota em casa, né? O Vitória também perdeu, mas fora de casa. Acredito no favoritismo do Vitória para esse jogo. E acredito que o Jorginho aí possa ser uma boa opção, pontuar aí 4, 5 pontos, o que para técnico é uma pontuação legal. E pode aí ser uma opção barata para treinador. Para quem não quer gastar muito nos técnicos, o Jorginho também é uma boa opção. É isso aí, galera, essas foram nossas dicas para as melhores opções para a 15ª rodada do Cartola FC. Vamos chegar aí agora com as nossas apostas para a rodada. Lembrando aí que hoje eu estou fazendo aí o cast sozinho, porque infelizmente o nosso amigo Austin não pôde participar, mas na próxima rodada ele estará por aí trazendo suas dicas e nos ajudando a fazer o cast da rodada. Nossa aposta de goleiro é o Paulo Vitor do Flamengo. O Paulo Vitor, que tomou aí a posição de titular do Felipe, tem feito bons jogos, conseguido boas pontuações. Tem um jogo fora de casa contra o Coritiba, que pode favorecer aí para ele trabalhar bastante, conseguir algumas defesas difíceis. Tem o valor ainda barato,
pode ser uma boa opção para o gol. Na lateral, nossa aposta é o lateral Vitor Luiz, do Palmeiras, um jovem aí que veio da base do Palmeiras, está se destacando aí nos jogos. O Palmeiras aí tem um jogo em casa contra o São Paulo, mesmo sendo clássico. Acredito que o Palmeiras não saia com SG, mas o Vitor Luiz tem se destacado por chegar bastante no ataque. Já tem uma assistência no campeonato, ele chuta bastante fora da área. Pode ser aí que seja uma opção barata, aí quem não quer gastar muito na lateral, seja aí uma boa aposta para lhe render alguns pontos. Em relação a zagueiros, nossa aposta fica por conta do Durval, do Sport. O Sport tem um jogo em casa contra o Atlético Paranaense. O Sport jogando na Ilha do Retiro é um time bastante forte, tem uma defesa bastante experiente, mesmo tendo um jogo difícil contra o Atlético Paranaense. Fica aí uma aposta do Durval se o Sport sair com SG. O Durval pode ser aí uma boa opção barata para esta rodada. Nossa aposta para o meio de campo é o Rafael Carioca, do Atlético Mineiro. Quem não conhece o Rafael Carioca, ele é um meio de campo que passou muito tempo jogando na Europa. Tem um bom chute, cobra algumas faltas também, não sei como é que vai ser em relação ao Atlético Mineiro. Mas é um meio de campo estilo camisa 10, de distribuir o jogo, dar bastante assistência. Eles que se deu muito bem jogando pelo Stuttgart da Alemanha. Vem aí para ser uma aposta do Atlético Mineiro para o restante do campeonato. E por que não pode ser aí uma boa aposta para o Cartola, ele que vai ter aí sua estreia pelo Atlético Mineiro, pensando aí no Atlético Mineiro terá um jogo teoricamente fácil contra o Figueirense, pode ser aí uma boa aposta para o meio de campo. Nossa aposta para o ataque é o Zé Eduardo do Curitiba, o Zé Love, ele que se destacou aí nos últimos jogos, por fazer gols aí tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Pode ser aí que a maré finalmente tenha virado e o Zé Love comece a fazer gols. O Curitiba tem um jogo contra o Flamengo em casa, também buscando aí uma melhor posição na tabela. Pode ser que o Zé Love aí consiga fazer alguns gols, lembrando que o Alex não joga, isso torna mais difícil a vida dos atacantes do Curitiba. Mas o Zé Love aí tem um preço bom aí para cartola, 7 cartoletas, jogando em casa, pode ser que o Zé Love seja uma boa opção para a rodada. É isso aí, galera, essas foram as melhores dicas para a rodada 15 do Campeonato Brasileiro Cartola FC. Lembrando aí mais uma vez da nossa liga, se você ainda não participou, participe, indica para algum amigo seu aí, Liga Cartola do Interior. O vencedor aí geral irá ganhar uma camisa oficial do seu clube. Curte aí nosso canal no YouTube, todas as rodadas estamos trazendo aí um vídeo com as melhores dicas para você conseguir boas pontuações no Cartola FC. É isso aí, galera, boa sorte para todo mundo, uma boa rodada aí e é só.